tarde, pessoal. Eh, Daniel, você trouxe uma apresentação, né, para introduzir aí, eh, este tema tão importante que a gente vai falar hoje. Então vou deixar o Daniel apresentar agora aqui durante 10, 15 minutos e depois a gente vai ter aqui um bate-papo, trocar uma ideia sobre essa importância aqui do mercado internacional e a visão da Franklin, e o que é que a gente está vendo aqui. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar a Avenue pelo evento, agradecer pelo espaço. Acho que é muito bacana a gente poder ter esse tipo de conversa, né, com várias opiniões, várias visões diferentes, várias gestoras falando sobre o mercado internacional. E antes de começar, né, só explicando um pouco quem que é a Franklin Templeton. A Franklin hoje é a sexta maior gestora de ativos independente do mundo. A gente tem aproximadamente 1,6 trilhões de dólares sob gestão, tem mais de 75 anos de experiência e mais de 1.500 profissionais de investimento espalhados em escritórios pelo mundo, tá? A Franklin hoje, ela é, na verdade, um grupo de gestoras, né, que tem o nome Franklin Templeton e tem outros nomes, tá? Então, só para mostrar alguns aqui, por exemplo, a ClearBridge investe, é bastante reconhecida no investimento em ações americanas e globais. Tem algumas assets são mais focados no investimento em renda fixa, como a Western, que tem presença aqui no Brasil, ou a Brandywine. Tem a K2 Advisors, que faz a parte de investimento em hedge funds, e nos últimos anos a Franklin também tem crescido muito nos mercados privados. Então a gente fez a aquisição da Alcentra, que faz crédito privado na Europa. Tem a Lexington Partners, que talvez é uma das gestoras mais reconhecidas aí no mercado de secundários de private equity, tá? Mas eu faço parte de uma unidade da Franklin que chama Investment Solutions, e a gente tem uma dinâmica um pouco diferente do resto das gestoras do grupo. Nós fazemos asset allocation, então nós somos os alocadores dentro da Franklin. Então o nosso trabalho é fazer uma interface com essas diferentes gestoras. Nós investimos em estratégias dessas gestoras e também de até gestoras de fora do grupo, para construir portfólios para clientes que são fundos de pensão, seguradoras, fundos soberanos, bancos centrais espalhados pelo mundo, tá? E aqui no Brasil, a gente vem crescendo o nosso negócio, atendendo aí alguns dos principais fundos de pensão brasileiros que querem fazer uma diversificação lá fora, querem estruturar um portfólio. E aí eu vou conectar com o tema dessa conversa e dos slides que a gente preparou, que é qual que é o papel do ativo exterior no portfólio do brasileiro? Qual que é o benefício de diversificação do investimento internacional para o brasileiro? Ele de fato contribui? Como que ele contribui? É só em performance? Como é que fica a questão de volatilidade? Como ele se encaixa na perspectiva de um portfólio total, né? E quando a gente fala de investimento no exterior, talvez o melhor lugar para a gente começar é discutindo um pouco a questão de câmbio, né? Então, quando a gente olha aqui, é o gráfico do real dólar, a gente pegou 15 anos numa série mensal, e o que a gente vê é o dólar teve um fortalecimento bem constante versus o real nesses últimos 15 anos, tá? Para quem é fã da análise técnica, dá para passar aqui uma linha de suporte e que, olhando os fundamentos, ela provavelmente deve continuar por mais um tempo, tá? Agora, um ponto importante, né? Aqui eu estou fazendo uma análise numa perspectiva um pouco mais técnica de construção de portfólio. Acho que vão ter várias palestras bacanas aí falando sobre os fundamentos, sobre o cenário. Aqui a gente vai focar um pouco mais na construção de portfólio. E vamos lembrar desse gráfico do câmbio, porque ele vai ser importante na composição de um portfólio com ativos internacionais. Agora vamos olhar um pouco para retorno, tá? Aqui a gente pegou algumas das principais classes de ativos brasileiras, né? E quando a gente olha, o que a gente acaba concluindo, né? A Bolsa Brasileira, ela teve, entre as classes tradicionais, provavelmente a pior performance, e a classe que teve a melhor performance foi o IMAB, né? Que é o índice amplo de NTN-B, né? Ou seja, ativos atrelados aí à inflação. O que acontece quando a gente compara esses ativos brasileiros com ativos no exterior? Tá? E para isso, a gente colocou aqui dois índices muito reconhecidos no mundo, que é o Bloomberg Multiverse, que é um índice amplo de renda fixa, que vai incluir soberanos, corporativos, estruturado, high yield, emergente, tá? E a gente pegou o índice de ações MSCI ACWI, né? O All Country World Index, que é um índice global de ações, tá? Só que a gente fez só um ajuste aqui, a gente colocou na perspectiva do investidor brasileiro. Então nós convertemos a cota para real, como se o investidor brasileiro mandasse o dinheiro para fora, aplicasse nesses índices
mas acompanhasse o seu investimento em reais, né? E aí o que que a gente vê? Que a renda fixa internacional nos últimos 15 anos, ela teve um retorno acima do CDI, né, mas não acima do que é o IMAB. Agora, quando a gente olha a renda variável internacional, a gente vê uma dinâmica muito diferente. A gente vê um retorno muito mais forte, que no longo prazo acumula aí para um retorno acumulado aí de mais ou menos 410% versus, acumula 1.137% versus 410% acumulado do IMAB em 15 anos. Então isso é muito importante quando a gente fala assim, investimento, no final de contas a gente está buscando retorno, essa diferença de retorno ela é muito expressiva, tá? Mas aí a pergunta que pode acabar sendo feita é, pô, legal, Daniel, o retorno é muito maior, mas e a volatilidade? A volatilidade é maior. E aí vamos explorar um pouco a volatilidade. Aqui a gente pegou médias móveis de desvio padrão mensal, tá? Das diferentes classes de ativos. E tem algumas conclusões interessantes que a gente pode tirar ao analisar esse gráfico. A primeira é, de fato, as classes de ativos internacionais, elas têm uma volatilidade superior à da renda fixa brasileira, ou dos multimercados brasileiros, olhando o índice IHFA, mas quando a gente compara, por exemplo, com a bolsa brasileira tem uma volatilidade bem maior do que a dos ativos internacionais e de uma forma até que bem consistente. Mas tradicionalmente a bolsa é muito mais presente no portfólio do brasileiro, enquanto o investimento no exterior não é. E aí eu não tenho uma resposta precisa sobre isso, mas vou arriscar dizer que a volatilidade da bolsa brasileira é uma volatilidade que nos é conhecida. É aquela volatilidade que a gente abre o jornal, a gente identifica. Ah, vi uma notícia aqui que é ruim, realmente a bolsa caiu, isso faz sentido para mim, enquanto o mercado internacional ele tende a ser um pouco mais complexo, né, do que o mercado local. Mas, agora, quando a gente fala de composição de portfólio, a gente falou de retorno, falou de volatilidade, talvez um dos ingredientes principais nesse processo de construção é a correlação. Como é que fica a correlação dos ativos internacionais versus ativos brasileiros? E aqui a gente faz uma análise simples em que a gente compara, né, o IMAB, que foi a classe que melhor performou no Brasil, né, e que agora é a bola da vez, todo mundo fala do IPCA mais 6, IPCA mais 6, que em junho virou IPCA mais 6,5, mas o que a gente vê é o seguinte, fazendo a correlação do IMAB, né, termina uma média móvel de 24 meses, com o Ibovespa e com o IHFA, o que a gente vê é uma correlação positiva, né, que obviamente oscila, mas tem alguns períodos que ela fica positiva, bem positiva e durante bastante tempo. Enquanto os ativos internacionais, eles têm uma correlação negativa, tá? Agora um ponto importante sobre essa correlação negativa. Aqui a gente vê o IMAB versus o câmbio, né, nessa linha cinza. E é justamente a correlação do câmbio que vai impactar as classes de ativos internacionais, né? Eu digo isso talvez já defendendo talvez o investimento internacional sem o hedge cambial, né? Por quê? Porque a exposição cambial ela tem uma importância, além da importância fundamental, na perspectiva de construção de portfólios. Por quê? O que a gente busca ao montar um portfólio balanceado é ter ativos que tenham uma baixa correlação entre si e ter ativos que talvez não tenham nenhuma correlação entre si. Então essa correlação negativa ela pode ser muito útil. E aí a gente parte para a construção de fato de um portfólio. Como que fica esse impacto? Né, a gente falou, bom, retorno interessante, a gente vê um nível de volatilidade um pouco maior, mas com uma correlação negativa. E na prática? Então aqui a gente construiu portfólios simples, né, portfólios básicos, obviamente, combinando 60% IMAB, e 40% outros índices, locais e internacionais. E o que a gente acaba vendo aqui, e aí eu vou dar destaque para vez para essa linha de risco-retorno, né, que a gente fez. A combinação entre o IMAB e a renda variável no exterior, renda fixa no exterior e o IHFA tem uma relação risco-retorno acima de 2. Ou seja, a diversificação ela já tem um efeito positivo sobre o portfólio. Quando a gente olha a combinação com o IHFA, o retorno vai para 11% com uma vol mais baixa do que o IMAB, mas o retorno fica um pouco abaixo. Quando a gente olha as classes de ativos internacionais, a renda fixa ela tem um retorno um pouquinho maior, com uma volatilidade consideravelmente menor, e a renda variável ela tem no período um retorno muito superior às outras classes de ativos, mas a volatilidade ela fica abaixo da volatilidade do IMAB. Então, esse é um efeito muito importante. Óbvio,
Ninguém dirige olhando para o retrovisor. A análise histórica, ela tem que dar alguns insumos para a gente, mas ninguém aqui vai, eu não vou fazer previsão de como que o futuro vai acontecer exatamente, mas parece que essa correlação, essa relação entre os ativos internacionais e os ativos locais deve continuar por mais um tempo. Tá? E aí, falando um pouco do futuro, para a gente concluir esses slides, aqui a gente mostra o que nós chamamos de Capital Market Expectations. Tá? Esse é um exercício anual que nós fazemos na área de Investment Solutions, que é muito importante, porque ninguém investe sem ter uma expectativa. Né? Toda decisão de investimento ela parte de uma expectativa de retorno, seja para fazer de fato o investimento ou não fazer, isso é muito condicionado. Eu acho que eu vou ter um retorno superior ao ativo livre de risco ou não. Né? E se eu vou ter, com qual volatilidade? Eu estou sendo recompensado, pelo menos em expectativas, estou sendo recompensado pelo risco que eu vou colocar no meu portfólio? E aqui é uma parte importante para a gente defender a diversificação, inclusive internacional. Né? A renda variável, a gente acha que vai continuar oferecendo ótimos retornos olhando para frente, não só nos Estados Unidos, mas globalmente. Tá? Mas talvez valha a pena aqui a gente destacar a renda fixa. Né? Na última coluna, a gente mostra o retorno histórico de 20 anos de algumas classes de renda fixa. Então, quando a gente olha cash, 1,3%, muito pouco. Quando a gente olha tesouro global, 2,4%, muito baixo. Mas quando a gente olha os retornos esperados para 2000 e o retorno de longo prazo que a gente fez ao final do ano passado, a gente vê que a expectativa de retorno ela é muito superior. Né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque aquele retorno mais tímido da renda fixa observado historicamente não vai ser igual ao retorno da renda fixa olhando para frente. 2022, 2023 foi um período importante de ajuste de taxas, né? E agora a realidade que a gente vive é de juros mais altos por mais tempo e o investidor ele tem que tomar proveito disso, tem que ter uma boa diversificação, tem que incluir renda fixa e renda variável no portfólio. Então eu paro por aqui, aí agora a gente bate um papo sobre a diversificação internacional. Maravilha. Muito, muito bom dado aqui, coisa muito interessante que a gente viu aqui apresentado pelo Daniel. E Daniel, até pegando um gancho de algo que você mostrou aí, que eu achei muito interessante, que foi o retorno mostrando uma combinação entre ter uma parte do portfólio em real, né, no mercado local, e uma parte em internacional. Então eu queria perguntar, de acordo com a sua visão e a visão da Franklin, qual é que seria um percentual adequado, sabendo que vai depender do perfil do investidor, né? Eu costumo dizer que quanto mais conservador você for, mais internacional você devia ter. Eh, mas qual é que vocês olham como um percentual adequado da carteira do investidor brasileiro para internacional? E se vocês acham que é uma coisa que é para todo mundo? Todo mundo devia ter internacional na carteira? Essa é uma ótima pergunta, né? E, assim, não existe, acho que, uma receita de bolo, não tem uma resposta fácil, mas a gente até nessa simulação colocou, por exemplo, 60% ativos locais, 40% ativos internacionais. Né? Na minha carreira profissional, eu venho do mundo de gestão de patrimônio, sempre com esse foco no offshore. Hoje é um pouco diferente no institucional. E algo próximo de 30%, vamos dizer, colocando uma janela aí, talvez de 20% a 40%, parece bastante adequado. Né? O investidor brasileiro, ele vive aqui no Brasil, o mercado brasileiro é grande, a necessidade dele provavelmente é em reais, então, obviamente, ele vai ter boa parte do investimento aqui, mas parece bem adequado. E acho que é justamente como você falou, assim, talvez seja até em defesa de um certo conservadorismo, né, de uma gestão de riscos. Faz sentido que esse investidor, né, tenha uma parcela maior lá fora. Acho que até, por exemplo, a gente mostrou o gráfico do dólar real. Ele tem duas perspectivas interessantes para esse gráfico. Você pode olhar e falar o seguinte: olha, o dólar subiu muito nos últimos 15 anos, pô, é um bom investimento. Se eu comprar, eu vou ganhar dinheiro. Legal, faz sentido e a gente viu ali que é o que aconteceu. Tem um outro lado também, que é o lado do real. Se eu tive o meu portfólio durante esse período totalmente investido no Brasil, mesmo que diversificado em classes brasileiras, eu tive uma desvalorização ao longo desses 15 anos da minha moeda.
né? Então, eu acho que nesse ponto faz sentido, de novo, até o investidor conservador considerar ter uma parcela de exposição no exterior. A combinação de investimento no exterior que ele vai ter, o balanço entre renda fixa e renda variável, aí eu acho que é cada caso a caso, né? Depende de necessidades de curto prazo, mas assim, a parcela do exterior eu acho que ela merece ser considerada assim por todo tipo de investidor. O investidor acaba tendo muito aquela ideia de é arriscado, é mais volátil, né? Muito da visão do home bias, muitas vezes, quando na verdade é o contrário, como você acabou de falar, né? Eu ficar só em casa acabei perdendo uma fatia do bolo que estava se valorizando bastante. E eu queria usar um gancho que você deu aí, que foi a parte do investir em dólar te deu retorno só pelo dólar em si, né? Você mostrou ali o gráfico, quase 8% ao ano, num período de 15 anos. E isso seria num cenário de deixar dólar parado, né? Você comprar dólar e deixar o dólar ali debaixo do colchão. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de investir em ativos, renda variável, renda fixa, multiproduto. Ah, o que é que você diz àquela que é por vezes o maior constrangimento para mim, para os assessores que estão nesta sala, que eu sei que é uma grande dor de mas eu vou esperar o dólar baixar, vou esperar o timing de entrada, né? Está muito caro agora, o dólar está caro. O que é que você diria relativamente a esse ponto, como contra-argumento de o cara que está ali na beirada esperando o movimento do dólar, né? Eu diria boa sorte. É, acho que é muito complicado e acho que é muito arriscado, né? Talvez, eu não sei se eu consigo voltar rapidinho ali acho que já foi, mas quando a gente olha aquele slide do dólar, né? Às vezes, ao longo da minha carreira inteira, eu vi um monte de gente fazendo isso. Não, vou esperar voltar um pouco, vou esperar quando voltar, bateu 4, quando voltar para 3,50 eu invisto. E eu acho que é muito saudável o exercício de olhar o longo prazo. A gente pega, por exemplo, um gráfico como esse de 15 anos. Quando você olha o gráfico de 15 anos, é fácil você entender que provavelmente o melhor momento para você ter feito essa alocação internacional, essa diversificação internacional, foi quando era possível fazer ela, né? Talvez volte amanhã. E no dia depois de amanhã, o que acontece? Né? E aí eu iria além. Eu acho que um dos pontos que a gente tem que considerar e que para mim é muito importante desse estudo é a correlação negativa, né? Você investir em dólar não é acertar o timing da parcela dólar que você investiu. Você tem que sempre pensar no portfólio como um todo. Então, assim, é importante tomar benefício dessa correlação negativa, ou correlação, vamos dizer, praticamente não existente, entre o investimento no exterior e o ativo aqui no Brasil. Então, a melhor hora para fazer é a melhor hora que for possível. Mas eu não quero evitar o risco de me arrepender. De forma faseada, acho que parece ser o melhor caminho. E eu acho isso muito interessante porque muitas vezes o cliente fica ali lutando por 20 centavos de dólar, né? E enquanto ele está aguardando, ele tem um custo de oportunidade que muitas vezes parece que o cliente não pensa nisso, né? Eu lembro perfeitamente no final de 2023, quando a expectativa era de um corte de juro mais acelerado nos Estados Unidos, e eu vi gente fazendo previsão de câmbio indo para 3,5, né? Eh, então todo mundo meio que estava: não, deixa esperar que o câmbio vai melhorar ainda um pouquinho". E o cara deixou passar um câmbio que estava a 4,80, 4,90 no final do ano passado. Não só isso, ele no momento em que está à espera, ele perdeu um movimento de bolsa que andou 15%, né, ele perdeu um produto de renda fixa que está pagando ali 5, 6, 7%, né, então tem um custo de oportunidade que às vezes o cliente não está medindo, só na expectativa de lutar ali por 10 centavos, 20 centavos de dólar, então parece que ele não sente isso, né? E eu acho que, assim, muitas vezes esse espírito tático, né, o espírito trader do investidor, ele acaba machucando nessa perspectiva a longo prazo, porque às vezes você fala o seguinte: não, se o câmbio voltar um pouco, talvez eu vou ter um ganho de 5% se ele bater o meu nível de taxa esperado, né? E muitas vezes
na espera por isso acontecer, você acaba abrindo mão de retornos de várias classes de ativos. E, de novo, é muito importante se colocar no papel do alocador. Né? Todo investidor, seja investidor pessoa física ou institucional, todo mundo tem que sempre lembrar que está fazendo a gestão de um portfólio, de uma carteira completa. Né? E o que acaba acontecendo é, por causa do timing, eu abri mão de acessar uma determinada classe de ativos que vai render ao longo do tempo. Né? Talvez o exemplo mais fácil é usando a renda fixa. Né? Talvez ao deixar de fazer esse determinado investimento, eu perdi um acúmulo de juros de determinada aplicação porque eu estava esperando o momento perfeito. Né? Então é um ponto muito importante para sempre se lembrar. Não, esse ponto que você falou de cliente que quer ser trader, né? Muitas vezes, e vários estudos mostram isso, que não há nada melhor do que não fazer nada. É o cara que fica tentando encontrar o momento de entrada, o momento de saída. É o cara que normalmente acaba tendo um retorno muito pior do que quem ficou ali paradinho e deixou o juro composto trabalhar a seu favor. Né? Eu gosto sempre de mostrar aquela ideia, um gráfico que sempre me vem à memória, né? Que é de 93 a 2023, né? Basicamente um período de 30 anos. Se você investiu em S&P e não fez nada, você teve um retorno 50% maior do que o cara que perdeu os 10 melhores dias de bolsa durante esse período. Né? Então tem muito esse fator de alguém tentar ser muito tático. Isso no Brasil acontece muito, né? Porque é um mercado que liga muito mais à política, tem um grau de volatilidade muito maior que muitas vezes o brasileiro acha que não, mas tem. Né? Então esse lado tático está muito mais presente na vida do investidor brasileiro e ele acha que deve ser assim lá fora também. E eu gosto de relembrar que esse cara que comprou S&P há 30 anos, ele teria comprado S&P com paridade 1 para 1, né? Então tinha sido um belo do investimento que, para além de se acumular, ele tinha ganho 80% com o real. Relativamente às oportunidades, e você falou dessa oportunidade em renda fixa, né? Que de facto consegue gerar essa previsibilidade na carteira do cliente, sendo até que a maioria dos produtos em dólar são produtos pré-fixados, né? Gostava que você falasse um pouquinho sobre o momento. Porque é que renda fixa é uma boa oportunidade? Você falou há pouquinho do IPCA mais 6, que aqui no Brasil meio que virou a bola da vez, todo mundo fala do IPCA mais 6. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a oportunidade em renda fixa lá fora, onde a gente de facto tem título de renda fixa oferecendo 6% em dólar, onde a gente tem fundo de renda fixa, né? A própria Franklin oferece com yield ali de 6, 7, 8%. E também comparar isso com o momento em renda variável. Como é que você olharia os dois ali lado a lado? É interessante. Eu gosto de brincar que hoje o alocador internacional ele tem um bom problema, né? Que é você tem a renda variável bastante atrativa e você tem a renda fixa voltando a ser atrativa, né? E aí talvez só vale a pena a gente fazer um paralelo histórico. Depois da crise de 2008, a gente viu os bancos centrais pelo mundo desenvolvido trazendo as taxas para próximo de zero. Né? E as taxas ficaram assim, mais ou menos nesse patamar até 2022. Tá? Então, a taxa de juros zero, o retorno esperado da renda fixa, ele acaba sendo muitas vezes um prêmio de risco ali que você tem investindo em classes de crédito corporativo, por aí vai. Agora, a gente passou um período bastante severo de ajuste no mercado em 2022 e 2023. Talvez a gente passou por um dos ciclos mais agressivos de alta de juros vamos dizer, na história moderna, né, que a gente tem. E o cenário agora é de juros mais longos, mais altos por mais tempo. Tá? Então, o que é o cenário aí de curto prazo e tentando conectar ele com o longo prazo? A gente vê um crescimento no mundo resiliente, né? Então, assim, todo mundo deve lembrar, no ano passado a discussão era vai ter recessão nos Estados Unidos, não vai ter recessão. No final, passou 2023, a gente não viu a recessão, estamos em 2024 e a probabilidade de uma recessão ela continua bastante baixa. Né? Algumas regiões que eu acho que sofreram em termos de crescimento, como a Europa, têm dado sinais aí de uma recuperação. Então, quando a gente olha índices de mais alta frequência, os PMIs na região da zona do euro e Reino Unido,
estão já num patamar positivo, indicando aí uma possível expansão da economia. Quando a gente olha nível de preços, eles nos parecem aí em boa parte do mercado, e aí eu digo isso com todo o cuidado, mas nos parecem não baratos, não necessariamente muito caros, mas me parecem bem precificados. Então, assim, a renda variável tá muito boa. E na renda fixa, a grande discussão que fica é: o que vai acontecer com os juros olhando para frente? Será que a gente vai voltar àquele regime de juros zero em algum período próximo? Não parece ser o caso. Né? Quando a gente olha, e talvez uma perspectiva mais macro, as taxas de juros reais de equilíbrio, elas todas são positivas ao redor do mundo desenvolvido. Então, os juros ele vai ser mais alto. Né? Existe uma oportunidade, talvez, de mais curto prazo, quando a gente fala de renda fixa, os ciclos de corte de juros estão começando. Então a gente viu, talvez o de maior destaque foi o Banco Central Europeu fazendo seu primeiro corte de juros, mais cortes são esperados. O que todo mundo tá aguardando para ver é justamente quando o Fed vai começar a cortar juros. Não vou arriscar aqui fazer nenhuma previsão, tá? Mas assim, ele vai acontecer. Né? O timing talvez é incerto, é setembro, é dezembro, talvez o começo do ano que vem, alguma hora ele vai acontecer. Então, acho que dessa forma a gente vê tanto a renda variável quanto a renda fixa bastante atrativos. Né? E aí eu vou conectar, mas hoje eu tenho o IPCA mais 6. Tome proveito do IPCA mais 6. Né? Se para você faz sentido isso no seu portfólio, pô, bacana, realmente a gente vê uma atratividade na renda fixa brasileira. Mas a renda fixa internacional, pagando dólar mais de 4,5 a 7, 8, dependendo do tipo de risco que você quer compor o teu portfólio, é muito atrativo. Isso é algo que a gente não vê há 15 anos. O IPCA mais 6 não acontece sempre, mas ele acontece mais do que o dólar mais 6. Então, assim, é algo que acho que todo investidor tem que sim prestar muita atenção. Show de bola. E tem essa vantagem, né, de você estar travando com um grau de previsibilidade num nível que há 15, 20 anos que a gente não tinha essa capacidade de travar, né? E você pode travar isso para os próximos 5, 6, 7, 10 anos, o que é de facto muito, muito atrativo. E muitas vezes o investidor brasileiro ele pensa, mas 6% é pouco, né? Eu aqui tenho CDI acima de 10 ainda, então 6 para renda fixa não acho muito atrativo. A gente tem que pensar que de facto é isso que você falou, que é dólar mais 6. Eu não estou só a contratar 6%, né? Eu tenho um indexante que chama dólar e que nos últimos 15 anos andou 8% ao ano, né? E no que vai deste ano, quase 15%, portanto, acho que é um indexante bastante bom. Ah, Relativamente a esta diversificação internacional, quando a gente fala de internacional, a cabeça muitas vezes vai quase para mercado americano, né? S&P, a gente só pensa, né, o investidor que chega para comprar Apple e Microsoft. Investimento internacional não é só Estados Unidos. Então o que é que se diria investimento americano ou diversificação global? Porque não foi à toa que você mostrou ali o índice que era do MSCI All World, né? Exato. Quando a gente foi preparar esses slides, né, para essa conversa, a gente intencionalmente colocou o All Country World Index e não o S&P 500, e eu até, assim, se eu tinha alguém aqui olhando, falando, mas se o S&P 500 estivesse nesse slide, teria uma performance até melhor, de fato ele teria, mas nós somos defensores do investimento realmente diversificado, uma diversificação global, ela é muito importante, né? E de fato, assim, quando a gente olha os Estados Unidos, e nos nossos portfólios a gente tem um overweight para os Estados Unidos, a gente tem uma preferência por ações dos Estados Unidos, é a economia, talvez a economia mais dinâmica que a gente tem no mundo, né? As principais empresas, né? Acho que a economia mudou muito ao longo dos anos, de uma economia talvez mais industrial para uma economia voltada para tecnologia, enfim, agora a gente tem o tema de inteligência artificial, mas tem muitas empresas boas fora dos Estados Unidos. Né? Muitas vezes se fala com criticismo, né? A Europa falta talvez desenvolvimento, falta crescimento, mas a verdade é que tem muitas empresas boas. E eu posso dar um exemplo, né? Assim, que investidor não gostaria de ter, vamos dizer, acertado o call, por exemplo, de Novo Nordisk, que é a empresa que faz o Ozempic?
né? Então, por exemplo, quando a gente olha, né, as empresas americanas, elas são muito atrativas, as mega caps, né, seja Microsoft, Google, Apple, enfim, Nvidia, né, que é a estrela da vez, são ótimas empresas, são super atrativas, mas existem empresas com alto crescimento fora dos Estados Unidos que são importantes também na perspectiva de diversificação, né? Existe sim uma preocupação com o nível de preço, o nível de valuation das mega caps, né? Não estou dizendo que amanhã elas vão cair, que vão ter nenhum tipo de correção, mas a gente sabe que nada dura para sempre. Então é do interesse do investidor buscar também outras oportunidades. Essas empresas, vamos dizer, as empresas mais de growth, né, mais orientadas a um forte crescimento na Europa, negociam com múltiplos consideravelmente mais baixos do que as empresas americanas. Então, assim, o investidor ele tem muito a ganhar expandindo o seu horizonte, acessando os mercados globais. Não, há de facto empresas, né, você falou Novo Nordisk, mas tem a ASML, né, LVMH, talvez a maior empresa de luxo do mundo, então E só nisso você já passou por alguns setores diferentes, né? Passou é, de consumo, passou para farmacêutica, a ASML, que então é da indústria de semicondutores, que vamos dizer, é um outro play, né, para o tema de inteligência artificial. Então reforça, né? não, Assim, total. faz muito sentido o investimento global. E mesmo dentro desse home bias que o brasileiro tem, né? Eu quando cobri a equities na Europa, eu olhava o setor químico, né? Então, BASF, todo mundo aqui no Brasil conhece, né? Todo só que é do agro trabalha com BASF no dia a dia. É uma das maiores empresas químicas do mundo. Acho que a maior até. E é uma empresa europeia, né? Então, é bom às vezes a gente ter também essa exposição global que a gente consegue através de fundos, muitas vezes que têm essa alocação global. E já que eu estou falando de fundos, eu queria que você discutisse aqui um pouquinho entre as diferenças entre gestão ativa e gestão passiva. Eu sei que a Franklin está em todas as frentes, porque eu sei que a Franklin tem empresa que tem ETF, tem empresa que tem fundo de gestão ativa, tem ETF de gestão ativa também. Ah, então eu queria que você discutisse um pouquinho as diferenças e o que é que faz mais sentido para cada tipo de investidor. Eu acho que essa talvez dentro da indústria de investimentos é uma das perguntas mais discutidas de todas, né? E a verdade é o seguinte, nos nossos portfólios nós usamos tanto ETFs quanto fundos, quanto mutual funds, né? E dentro dos ETFs nós usamos ETFs passivos e usamos ETFs ativos também. A questão do investimento, né, ativo versus passivo é a oportunidade de geração de alfa. Tá? Durante o período de liquidez abundante, essa capacidade de gerar alfa às vezes ficou um pouco mais limitada, mas principalmente agora, passado esse ajuste, né, de juros, enfim, a liquidez sendo gradativamente enxugada do mercado, a gente começa a ver algumas oportunidades, né? E até trazendo um exemplo da própria casa, né? Quando a gente olha por exemplo, o mercado de tecnologia, talvez um dos mais difíceis de ser batido, né? Quando a gente fala em termos de gestão ativa, tem uma das estratégias, né? E aí, por exemplo, o Franklin Innovation é um fundo que tem algumas posições táticas, inclusive em mega caps, e tem conseguido entregar um retorno incremental versus o seu benchmark nesse ano. Ou seja, tem potencial para gestão ativa, e eu acho que o investidor, de novo, na perspectiva de um portfólio completo, talvez ele vai se dar muito bem ao combinar os dois, a eficiência de custo de um ETF com talvez alguma possibilidade de alfa da gestão ativa. Terminando aqui, e eu vou deixar só para você deixar aqui um último conselho. A gente está aqui com muito assessor, tem aqui, eu diria, quase trilhão de real de assessores sobre gestão nesta sala. Então eu queria que você desse algum conselho eh, para o brasileiro que quer investir lá fora, para o assessor que está começando esse caminho. Se você tem assim alguma mensagem que você quer deixar só para finalizar agora aqui a nossa palestra. Acho que a grande mensagem é, né, no final de contas, somos todos alocadores, todos estamos lidando com um portfólio, não com somente investimentos a nível individual de cada um. Então, para isso, é muito importante adotar uma perspectiva de longo prazo, né? A história tem muito a nos ensinar, então vale a pena a gente adotar uma perspectiva de longo prazo. Ao construir portfólios, a gente obviamente tem que olhar qual que é o retorno esperado que eu tenho para essa classe de ativo, mas como que esses ativos em si se combinam. E o que eu realmente espero é que a gente tenha conseguido explorar talvez o benefício, né, do investimento no exterior, né, o que ele pode oferecer para o investidor brasileiro. Ele pode oferecer muito.
né? Quando a gente olha a parcela de investimento no exterior nas carteiras brasileiras, ele tem muito potencial para se expandir. E todo mundo tem para se beneficiar, principalmente o investidor que vai estar melhor diversificado. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Até a próxima.